Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula eu vou mostrar como é que a doença causada pelo novo coronavírus se espalha. Além disso, eu vou discutir a questão do isolamento social e vou mostrar modelos matemáticos para prever o que vai acontecer. Eu vou começar com este gráfico. A fonte dele é a Organização Mundial de Saúde e o que ele traz? Para cada data, a quantidade de doentes. Aqui eu tenho a curva da China. Aqui eu tenho outras curvas de outros países que incluem o Brasil. Quando você olha uma primeira vez, nota que existe um formato de curva que é só para a China e outro formato de curva para os outros países. Então, quando eu olho aquele gráfico, eu enxergo a curva logística, que descreve um modelo para o número de doentes na China. A curva logística tem esta expressão. E a curva exponencial, com esta expressão aqui, com um outro formato. Mas isso para quem olha uma primeira vez. Na verdade, não são duas curvas. O que nós temos ali em cima é uma curva só. O que acontece é o seguinte: esta curva aqui, no seu início, possui um comportamento exponencial. Então, na verdade, todos os gráficos que aparecem aqui são enquadrados aqui. Só que em alguns países nós estamos numa fase muito inicial. Então você só enxerga isso, que é isso daqui. Vou ser mais específico. Aqui está a minha curva logística. Aqui nós temos o início da doença. É um gráfico de tempo por número de doentes. No início, a doença cresce cada vez mais. Aqui, a doença vai crescendo cada vez mais, até chegar a este ponto aqui, que se chama ponto de inflexão. A partir daí, a doença continua crescendo, mas ela cresce cada vez menos. Deixa eu explicar melhor essa história de crescer cada vez mais e de crescer cada vez menos. Cada vez mais é assim. Você vai acordar de manhã e vai ouvir no noticiário: 50 pessoas pegaram a doença. No outro dia, você vai escutar: 100 pessoas pegaram a doença. Começou com 50 num dia, pulou para 100 no outro dia. O número de doentes está crescendo e cada vez mais. Saltou de 50 para 100. Essa fase aqui. Já esta fase é assim: em um dia você vai escutar no noticiário: a doença se espalhou para mais 50 pessoas. E no outro dia, a doença se espalhou para mais 10 pessoas. Olha só, a quantidade de doentes cresceu. Só que em um dia, o número de casos aumentou em 50 e no outro só em 10. O número de doentes está crescendo, mas cada vez menos. Uma pergunta bem razoável: por que existem essas duas fases? O que acontece com uma população para ela se encontrar ou num estágio em que a doença cresce cada vez mais ou num estágio em que ela cresce cada vez menos? É isso que eu vou explicar agora. Mas antes disso, aproveita e já te inscreve no canal. Este aqui é um vídeo de utilidade pública, então eu agradeço se você der um like e compartilhar. Eu estou trazendo informações muito importantes. Vou explicar como é que a doença se espalha. Aqui eu tenho uma comunidade, um doente, os outros aqui são sadios. Eu vou dizer que a doença se espalha assim: quando esse se encontra com esse, ele pode transmitir a doença.
Então ele pode transmitir para esses que estão em volta dele. Então esse é o meu modelo. Ele pode transmitir para quem está em volta. Quando passar um pouco de tempo, o número de doentes terá aumentado. O que acontece quando o número de doentes aumenta? A doença vai se espalhar. O número de doentes vai crescer mais rápido ainda. Porque olha só, como eu tenho mais pessoas doentes, existem mais encontros entre pessoas doentes e sadias. Quando você aumenta o número de doentes, a doença cresce e o número de doentes cresce mais rápido ainda. Isso aqui vai descrever essa fase em que o número de doentes cresce cada vez mais. Essa fase aqui. O número de doentes está crescendo cada vez mais, porque como eu tenho mais doentes, a chance de nós termos um contato de um doente com um sadio é maior. Vai passar mais um tempo e nós teremos este cenário. Aqui, note que quase toda a população está doente. Surge uma coisa nova aqui. Tem tantos doentes aqui que esta pessoa não é mais capaz de contaminar outras pessoas, porque ela só pode encontrar essa e essa que já estão doentes. Quando o número de doentes é muito grande, os contatos entre doentes e doentes são mais frequentes. Essa pessoa, ela pode contaminar essa, mas não contamina essa daqui. Então, o que está acontecendo? A doença, ela está crescendo, mas cada vez menos. Está crescendo cada vez menos por aquele fato de que agora doentes vão encontrar com doentes e daí o número de casos não aumenta. Uma outra maneira de enxergar este cenário. Por que a doença está crescendo, mas cada vez menos? Porque o número de sadios é pequeno. Como existem poucas pessoas que podem receber a doença, ela acaba crescendo, mas cada vez menos. Cresce e cada vez menos. Este é o cenário que acontece aqui. Então, qual que é a diferença entre as duas fases? Aqui, nós temos muitos doentes e também temos muitos sadios. Para a doença crescer cada vez mais rápido, você precisa de vários doentes e vários sadios. Quando você está aqui, você já tem muitos doentes e poucos sadios. Então, por isso que temos aquelas duas fases. Também é muito importante, eu vou relembrar, que no cenário com muitos doentes, a doença cresce cada vez menos, porque temos poucos sadios, temos poucas novas pessoas para adoecerem. Então ficou assim. Vamos resumir. Como é que se dá a velocidade de propagação da doença? Ela depende de dois fatores inicialmente: do número de doentes e também do número de não doentes, os sadios. Vou voltar rapidamente. São dois fatores inicialmente que interferem: o número de doentes e o número de sadios. Aqui nós temos muitos doentes e muitos sadios. Aqui nós temos uma quantidade muito grande de doentes e poucos sadios. Sendo mais específico, nós temos um primeiro modelo matemático. A variação no número de doentes, ela é uma constante multiplicada pelo número de doentes e multiplicada pela quantidade de sadios. Então, um primeiro modelo matemático. Agora eu vou a perguntas. Primeira pergunta muito importante. Vamos discutir a questão do isolamento social. Para discutir o isolamento social, eu volto a este cenário aqui. Vamos olhar para esta pessoa.
comunidade sem isolamento, ela pode transmitir a doença para esse. São todos os que estão em volta dele. Esses já estão doentes. Mas note que esta pessoa pode espalhar a doença para todos esses. Quando eu faço um isolamento social, digamos que essas pessoas fiquem em casa. Quando elas ficam em casa, agora este aqui só pode contaminar este e este. Note que, inicialmente, a doença poderia se espalhar mais, mas quando eu faço isolamento, o número de casos vai aumentar, mas ele cresce menos. Outra maneira de entender o cenário com o isolamento social: a quantidade de sadios disponíveis para ficar doentes é menor. Quando eu isolo pessoas, eu deixo menos pessoas sadias suscetíveis à doença. É aquela história de que quando eu tenho poucos sadios disponíveis, a doença cresce, mas cresce cada vez menos. Então, é assim. O objetivo do isolamento social é fazer com que a doença cresça cada vez menos. A doença ela vai crescer, só que ela pode crescer cada vez mais ou cada vez menos. O que nós queremos é que ela cresça cada vez menos, deixando um gráfico assim, mais espalhado. Isso aqui é importante por questões médicas, para que tenha hospital para todo mundo. Então ficou assim. Se o objetivo é fazer com que a doença cresça cada vez menos, o isolamento social deve ser feito. Note que eu não estou discutindo a questão política e nem a econômica. Estou apenas falando que, se o propósito é o de esparramar a curva, o isolamento social deve ser feito. Aqui eu tenho dados da cidade de São Paulo. Sem isolamento, um doente contamina 6 pessoas. Com isolamento, um doente contamina 2 pessoas. Quando eu faço o isolamento, a doença vai continuar crescendo, mas cada vez menos. Qual é a minha fonte para tirar essa tabela? Jornal Nacional da data de ontem. Logo, se o objetivo é esparramar a curva, o isolamento social deve ser feito. Vou discutir outro detalhe muito importante. Na verdade, existe um outro personagem que eu tenho que discutir. A questão dos curados. Um doente, um sadio e um curado. O que será que acontece quando um doente encontra um curado? Ou quando um possivelmente curado encontra um sadio? Nós não sabemos. Aqui não deu tempo ainda. Essa nova doença não permitiu que o pessoal da medicina conclua o que acontece com a questão dos curados. Logo, um modelo matemático mais completo ainda depende de dados a serem fornecidos pelo pessoal da medicina. Esta pessoa tanto pode representar um curado quanto um imune. Será que existem pessoas que são naturalmente imunes ao novo vírus? Tudo isso interfere na construção de um modelo matemático. A questão dos curados e imunes ainda está em aberto. Serão necessários mais estudos para ver o que acontece. Isso só vai aparecer com um pouco mais de tempo. Próxima pergunta. Por que não dá para prever exatamente o número de doentes que teremos? Eu aponto aqui 3 fatores. Eu já mostrei, a questão dos curados e dos imunes. Curados e imunes representam um fator que atrapalham o trabalho do matemático, tentando prever o número de casos. Mas ainda existem outros 2 que atrapalham muito a nossa tarefa.
a questão das migrações e dos isolamentos. Uma coisa é estudar esta comunidade assim. Uma tarefa muito mais complicada é estudar uma comunidade em que, de repente, pessoas de outra cidade entram aqui e depois umas daqui saem e depois umas de outra cidade entram. Quando você tem fluxo de pessoas entre cidades diferentes, isso atrapalha bastante a vida de um matemático tentando construir um modelo de disseminação da doença. Para efeito de cálculos, a questão de isolamento também nos complica a vida. Imagine que essas duas pessoas inicialmente estejam isoladas. Daí passa um tempo, elas cansam, mas agora essas duas estão isoladas. Depois essa aqui desiste de se isolar. Então, criou um cenário complexo que vai dificultando a tarefa de montar um modelo. Então é por isso que não dá para prever exatamente o que vai acontecer. Aqui eu apontei alguns fatores. De qualquer forma, eu posso razoavelmente comentar o que deve acontecer num futuro. O Brasil, no momento em que eu gravo este vídeo, está aqui no início. Infelizmente, espera-se que ele vá percorrer tudo isso daqui. O número de doentes vai crescer muito e, consequentemente, o número de mortos vai crescer muito. Vai passar um tempo e chegaremos aqui. A China já está por aqui assim. A minha próxima pergunta é: o que vai acontecer daqui para frente? Bom, o que se espera é que essa curva desça e a doença acabe. Só que nós estamos num mundo globalizado. As pessoas de diversos países vão se encontrar. Pode acontecer de baixar a curva e começar um novo pico. Se nós não nos cuidarmos a longo prazo, é possível que nós venhamos a vencer, mas depois a doença volta de novo. Essa parte mais do futuro depende da vacina. Acredita-se que precisa de pelo menos 1 ano e meio para surgir a vacina. A vacina, ela pode evitar a nova subida. Mas isso aqui ainda também não temos, né? Não temos a vacina. Então, mesmo quando nós venhamos a vencer a doença, é necessário um controle muito grande aqui. Senão ela pode voltar. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, ele é de utilidade pública. E é isso daí.